E ontem a gente estava falando, fala atleta, estamos no nosso quarto dia do Desafio a 30 e ontem a gente estava falando sobre ansiedade, né? O quanto o sono faz com que você diminua seu nível de ansiedade e controle cada vez melhor a sua ansiedade. Por quê? Quando você dorme, você descansa, você recupera seu corpo como um todo e principalmente a sua mente. Quanto mais relaxado você tiver, maior é a dificuldade da ansiedade tomar conta das suas decisões. Por que acontece isso? Graças ao milagroso neurotransmissor chamado dopamina. Quanto mais relaxado você tiver, quanto mais descansado você tiver, quanto melhor nutrido você tiver, mais dopamina tem no seu corpo. E quando a dopamina está alta, dificilmente a ansiedade consegue crescer, digamos assim, né? É lógico que a gente vai explicar isso um pouco mais detalhado, a gente vai falar muito sobre dopamina no decorrer do Desafio a 30, inclusive todo esse processo de desenvolver hábitos saudáveis é para elevar a quantidade e a disponibilidade de dopamina no seu corpo, para que você consiga se manter cada vez mais focado em fazer o que precisa ser feito, se sentir cada vez mais feliz, se sentir cada vez mais pertencente a algum grupo, a alguma sociedade, mais tranquilo, mais aquietar cada vez mais seu coração. Então a dopamina realmente, e cada vez vem saindo mais estudos sobre dopamina, a dopamina realmente é milagrosa. Só que não adianta você ficar tomando suplementação ou remédios à base de dopamina ou para estimular mais a produção de dopamina. Por quê? Se você pega uma substância exógena, né, ou seja, uma substância que vem de fora do seu corpo, e introduz no seu corpo para estimular a produção, o seu corpo entende que só vai conseguir produzir produzir dopamina, por exemplo, quando ele fica esperando chegar esse suplemento ou esse medicamento, e isso vai cada vez aumentando as doses, e aí chega um ponto que se você não tiver uma dosagem alta dessa substância para aumentar a produção de dopamina, ou produzir cada vez mais dopamina, ou aumentar a disponibilidade, armazenamento, enfim, todo o processo da dopamina para trazer todos os benefícios, infelizmente acaba chegando um ponto que não é suficiente essa dosagem. Então, por isso que é extremamente importante a gente fazer com que o nosso corpo produza cada vez mais dopamina. E o que faz o nosso corpo produzir dopamina? Boas noites de sono, uma alimentação adequada, treinamento físico, atividade física, a gente vai falar sobre isso hoje, treinamento eficaz, e uma mentalidade vencedora. Você estar feliz, você ter fé em alguma coisa, aumenta, diversos estudos comprovam que você ter esperança, fé em alguma coisa, aumenta a sua disponibilidade de dopamina. Enfim, os 4 pilares da saúde, que é o que a gente vem falando inicialmente, é o que promove cada vez mais tanto a utilização, melhor utilização, maior disponibilidade, maior produção de dopamina, que é a substância milagrosa que faz você estar cada dia mais feliz, com mais disposição, chegar nos seus objetivos, conquistar os seus resultados. Beleza? Então vamos lá entrar na parte de como o treinamento eficaz, que é a principal ferramenta que você tem para produzir cada vez mais dopamina ou conseguir utilizar cada vez melhor a dopamina disponível no seu corpo. Primeira coisa é o seguinte: você é uma pessoa extraordinária. Você é uma pessoa que você já conquistou vários objetivos significativos na sua vida. Isso é extremamente importante deixar claro. Você já concluiu sua faculdade, você já conseguiu um emprego extremamente importante, você já teve um filho, já teve uma filha, se casou ou não, ou eu tenho certeza que na sua vida você já conquistou diversas coisas extremamente interessantes, e isso foi graças à sua capacidade, ao seu desempenho em atingir esse objetivo. Só que você está de parabéns, você é uma pessoa extraordinária, extremamente inteligente. Por mais que você ache, poxa, eu não consigo, eu sou indisciplinada, esquece. Você só não aprendeu a desenvolver essa área que você acredita que você é abaixo da média. E você vai entender um pouco melhor esse processo. Só que, aí entra quando o pessoal fala que eu sou marrento. Gente, eu sou marrento porque eu estudo, só isso, que eu me dedico mais que os outros. O que acontece? Só que, sobre o seu corpo e sua saúde, eu ouso dizer que nenhum aluno da Dedal Moderno hoje entende mais de como funciona o corpo em relação ao treinamento. Ouso dizer mesmo. Por quê? Até mais devido ao conhecimento, ao estudo, ao nível de estudo que eu tenho, relacionado a como o nosso corpo funciona em treinamento, as adaptações fisiológicas que o nosso corpo tem, até mesmo médicos não sabem tanto quanto eu sei em relação a treinamento.
assim como fisioterapeutas, nutricionistas. Por quê? Eu estudo especificamente isso. É lógico que eu não vou ser bobo de tentar dizer que eu sei mais de corpo humano que o médico, que o nutricionista, ou etc. Por quê? O nosso corpo humano é extremamente complexo. Por exemplo, vou ficar claro para você, médicos, que é uma tradição mais antiga, vamos dizer, mais tradicional da saúde. Existe médico do osso, existe médico do coração, existe médico, aí vai um ortopedista de mão, ortopedista de pé, ortopedista de quadril. Se existe especialidade tão profunda para cada um das regiões do corpo, você acha que para a parte da alimentação, para a fisioterapia, que é a reabilitação de lesão, para treinamento físico, ou seja, potencializar o seu corpo para estar cada vez melhor, cada área, e da educação física mesmo, idoso, criança, psicomotor, emagrecimento, ganho de massa muscular, são muitas áreas específicas. Qual que eu me especializei cada vez mais? Inicialmente em treinamento físico, então tudo, 90% hoje que tem no mercado de treinamento físico de alta performance, eu conheço, eu estudo cada vez mais, por quê? Eu gosto, só isso. Eu gosto, eu me dedico muito mais que a grande maioria das pessoas. Inclusive mesmo aqui na freguesia, são poucos profissionais que sabem tanto quanto eu ou mais. Por quê? Eu sou super inteligente, que eu sou melhor? Não. A grande maioria não investiu tanto tempo em estudar, se dedicou tanto nisso do que eu. Simplesmente porque eu tenho um propósito de vida, digamos assim. Algo que fez eu me investir cada vez mais tempo nisso. É só isso. Então, em relação a como o seu corpo funciona, para ele estar cada vez mais funcional, principalmente relacionando os 4 pilares, para que você desenvolva o seu corpo, para que ele tenha cada vez mais força, para que ele tenha cada vez melhore cada vez mais seu condicionamento cardiorrespiratório, que é muito mais complexo que a grande maioria das pessoas acha que é, para você desenvolver essa flexibilidade, que poucos profissionais falam sobre a importância da flexibilidade. E no decorrer do Desafio A30, você vai entender o quanto é importante alongar, e por isso que eu bato tanto nessa tecla. Beleza? Então, o que acontece é o seguinte, durante esse desafio de 30 dias, vão ter diversos questionamentos. Você vai ver algumas coisas no Google, vai ficar questionando, pode questionar, pode me perguntar. Eu acho que a gente só aprende, né, com a conversa, com a discussão, no bom sentido, né, a troca de informações. Eu sou extremamente aberto a isso. Agora, se você só seguir o que eu estou falando com você, aplicou, tem dúvida, me pergunta, eu te respondo, segue, confia. Eu tenho certeza que o seu corpo, a sua saúde vai melhorar pelo menos 50%. Vamos colocar assim, sendo bem equilibrado em relação a isso. Pelo menos 50% que você tem de melhora. Não importa se você já treina 1, 2, 3 anos. Tenho certeza que pelo menos 50% você vai ter de melhora acima do que você gostaria, certo? E o mais importante acabou de passar a moto, faz parte do processo. E o que acontece durante esses 30 dias, eu quero que você preste atenção no seguinte, esse que é o segredo do treinamento, inclusive para atletas, tá? Primeira coisa que você deve prestar atenção, qualidade. Como você executa cada movimento é o que vai trazer o resultado mais rápido para você. Então, por mais que seja cansativo, seja desgastante, seja estressante, você esteja irritado, etc, 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 foca em realizar cada movimento da melhor maneira possível. Por quê? Dessa maneira você vai precisar de menos tempo, menos repetições, você vai atingir o resultado mais rápido e você vai evitar a chance de se machucar. Então, a qualidade do movimento é extremamente importante. Vai te dar mais 20, 10, 20 ou 30% mais resultado só pelo fato de você focar exatamente em realizar o movimento do jeito que precisa ser feito. Então, qual é a diferença de você para um atleta em determinado movimento, para um atleta que ficou em terceiro, para um atleta que ficou em primeiro no pódio? É que o primeiro executa os movimentos com mais qualidade. Dificilmente a força ou a intensidade ultrapassa a qualidade, a técnica do movimento. Então a primeira coisa procure realizar o movimento mais correto possível. Dessa maneira você economiza força, você evita lesão, você acelera o processo de aprendizagem e do resultado. Segundo ponto extremamente importante, intensidade. Mas a intensidade nunca pode passar a qualidade, tá? É extremamente importante isso. Então, cada repetição que você fizer, você tem que fazer na melhor intensidade que você conseguir, sem ultrapassar a qualidade. Aquele negócio de roubar, quem rouba não cresce, é só em momentos específicos, tá? Agora, na parte da intensidade, quanto mais intenso for o seu treinamento, baseado abaixo da qualidade, não pode perder qualidade para aumentar a intensidade, mais resultados você vai ter. Por isso que o treino a 30 é um treinamento que traz muitos resultados.
porque a cada segundo ele foi milimetricamente pensado para que você tenha mais força, condicionamento cardiorrespiratório e flexibilidade. Para você melhorar cada vez mais, isso interferir diretamente na sua longevidade e na sua funcionalidade, na funcionalidade do seu corpo. Beleza? Então, a primeira coisa que você deve prestar atenção é qualidade. Faz certinho, com calma, degusta o movimento. Depois, intensidade, foca na respiração. Durante toda a execução, você deve pensar só no seguinte, só duas coisas. Respirar, manter a respiração certa e o movimento da melhor qualidade possível e na maior intensidade possível. E a terceira coisa, consistência, constância. É isso que você deve se preocupar. Não adianta nada você passar 3 meses se dedicando se um mês depois você voltar a ter aquela velha rotina. Por quê? O nosso corpo muda a cada 24 horas. Se você continuar se desenvolvendo para melhorar cada vez mais, o seu corpo vai estar numa crescente. Só que se você parar um mês de treinar, depois de 30 dias, parou o primeiro dia, né? Treinei durante 90 dias. Pô, meu corpo saiu daqui, foi para cá. Aí o que vai acontecer? O metabolismo acelerou, teu corpo está funcionando completamente bem, perfeito. Chegou até aqui, você parou de treinar, teu corpo começa 15, 20, 30. Quando chega a 90 dias, o teu corpo está um pouquinho só acima do que você estava lá atrás. Por quê? O seu corpo vai desutilizando as células, né? Tudo que você promoveu de qualidade, ele vai adaptando àquela nova realidade. Então é extremamente importante você entender o seguinte: é melhor que eu faça um exercício dia sim, dia não, durante minha vida inteira, do que deixar meu corpo de lado e no final do ano querer correr atrás de tudo. Eu vou pagar um preço muito caro, vou acabar me machucando e não vai ficar 100%. Então procura sempre em como é que é o corpo que eu quero ter daqui a 5 anos. O corpo que eu quero ter daqui a 5 anos é isso, é assim. É definido, é magro. O que eu vou ter que fazer para isso? Eu vou ter que me alimentar assim, eu vou ter que estar treinando 2, 3 vezes a semana, tenho que estar treinando todo dia. É viável isso para mim? As pessoas que são importantes para mim, eu vou conseguir ter tempo para elas? Eu vou conseguir chegar aonde eu gostaria financeiramente? Então, beleza. É viável. Então, desde hoje, eu começo a criar esses hábitos para chegar lá. Agora, não é viável? Pô, não dá. Eu queria ter o corpo da menina lá, que é do menina do Belo, esqueci o nome dela. Enfim, da Graciane. Pô, para chegar na Graciane eu consigo, daqui a 5 anos eu consigo. Só que eu vou ter que passar todo dia na academia, eu vou ter que investir em nutricionista, eu vou ter que investir em endócrino, eu vou ter que investir em um monte de coisa. Eu tenho dinheiro para isso? As pessoas que eu quero estar do meu lado, que são importantes para mim, elas vão me apoiar nesse projeto? Elas gostam disso? Elas acham isso legal? São todos os pensamentos que você tem que ter. Se não, o que acontece? Muita gente fala, eu quero começar a treinar para ter o resultado Y. Mas é muito distante da realidade. Por mais que o treinamento seja o melhor possível, se ela não se adapta, se ela não se organiza, não dorme bem, não se alimenta bem, ela não vai conseguir chegar. Então, qual é o grande lance? Qual é o grande segredo? Por que dos treinos de 30 minutos? Para você fazer algo compacto, objetivo, gradativo, para que você chegue onde você quiser. Beleza? Esse é o segredo do treino eficaz. Não adianta você querer inventar moda. Tem um método novo assim, assim, assado. Ainda não existiu, não inventaram milagre. Você tem que fazer o passo a passo. Você consegue, em 3 meses, 30 dias agora, você já vai ver esse resultado bem significativo. Em 3 meses, 90 dias, se você seguir ali esse passo a passo, que parece ser muito simples, muito básico, você vai ver o resultado que você imaginava ser impossível para conseguir em 6 meses. Só que você conseguiu em 3 meses, só seguindo o passo a passo. Então, por isso que eu te falo, faz isso. A cada repetição, foca em fazer o melhor possível. A cada repetição, foca em fazer o mais intenso possível. E não falta treino. Todo dia um pouquinho faz toda a diferença. A própria rotina da noite de ontem é o primeiro passo para você treinar bem. Porque se você não dorme bem, você não consegue otimizar o seu treinamento. Ou o seu treinamento que você fez no dia, ele é perdido 30%, 40%, 50%. Porque durante a noite você não conseguiu reconstruir o seu corpo adequadamente. Se você não tem uma alimentação apropriada, com alimentos nutritivos, com alimentos que vão de alto valor biológico, vão te ajudar a construir um corpo melhor, você é a mesma coisa que tem uma obra cheia de pedreiro bom, mas só barro. Tu consegue fazer uma casa? Não consegue. Então você precisa ter o tijolo, o ferro, a madeira, etc., a areia, etc., para você construir uma casa. A mesma coisa com o seu corpo, com a sua alimentação. Você precisa ter os nutrientes importantes para que você tenha cada vez mais saúde, você construa um corpo cada vez melhor. Só que se você se alimenta com fritura, refrigerante,
farinha branca. É muita areia, né? É muito cimento. Muito mais, por exemplo, a mesma coisa você fazer uma casa com, sei lá, 10 caminhões de areia. Você vai conseguir construir uma casa? Não. Você precisa de 5 caminhões de areia, ou 1 caminhão de areia, por exemplo. Tá dando exemplo, não sei como é que construir uma casa não. Você precisa de 1 caminhão de areia, sei lá, 10 sacos de cimento, não sei quanto de pedra. Se você botar areia demais, assim como no bolo, se você botar farinha demais, leite demais, ovo demais, vai estragar o bolo, não vai ficar legal. É a mesma coisa com o nosso corpo. Então, tudo precisa ser da maneira adequada para que você consiga treinar melhor e, principalmente, aproveitar cada vez mais o treinamento. E sim, esse treinamento de 30 minutos, onde você faz 3, 4 séries, depois a gente vai aprofundar um pouco mais na parte do treinamento, da parte técnica do treinamento especificamente, sim, para você que não... PH, eu já corro 5 km em 25 minutos. Beleza, talvez a gente tenha que dar uma aprimorada nisso. PH, eu faço uma maratona em 1h30. Tá, beleza, talvez a gente tenha que aprimorar um pouco isso. Agora, se você não está nesse nível de fazer altas, né, ter uma performance tão significativa em relação ao seu corpo, esse treina 30 mesmo, não precisa nem ser personalizado, já te atende muito, 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 muito. É só fazer bem feito. Beleza? E é isso. PH, mas você começou falando de dopamina e agora você falando de treinamento. Sabe por quê? Porque quando você treina, quando você pratica atividade física, você aumenta a produção de dopamina. E principalmente, toda vez que você treina, você melhora o seu corpo como um todo. Todas as células do seu corpo são renovadas e essas células renovadas nascem mais saudáveis. E aí, qual é o grande lance? A dopamina é um neurotransmissor que ela circula pelo seu corpo. Quanto mais saudável for o seu sangue, quanto mais saudável forem as células do seu corpo, melhor, vai funcionar melhor. É a mesma coisa o seguinte, você tem uma bomba, né, aquelas bombas de água, vamos colocar assim, um cano, toda enferrujada, bomba velha, toda enferrujada. Se você ligar ela, você vai ver que ela vai jogar água com muito mais dificuldade, não é isso? É a mesma coisa do seu corpo. Se você pratica atividade física, é a mesma coisa que passar um anti-ferrugem em todo o sistema, você vai ver que a água vai sair com muito mais velocidade, com muito mais facilidade. É a mesma coisa no seu sangue. Se você pratica atividade física regular, se tem uma boa alimentação, você limpa todas as artérias, todas as veias. O coração precisa bater menos, mais fraco, não sobrecarrega tanto. O coração, você consegue absorver mais oxigênio, você consegue liberar mais gás carbônico. O seu cérebro funciona cada vez mais rápido, cada vez melhor. E dessa maneira, você faz uma limpeza no seu corpo, através da atividade física, que estimula essa limpeza, faz seus órgãos como um todo funcionar cada vez melhor, para que você tenha mais saúde. Essa que é a função da atividade física no corpo dos seres humanos desde sempre. Então, quando você entende que através da atividade física você vai construir cada vez mais células novas no seu corpo, e não só deixar o músculo mais bonitinho, dar aquela secadinha, você começa a entender a real importância da atividade física. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre os tipos de atividades físicas que vão te ajudar a ter cada vez mais saúde e qualidade de vida. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre nutrição, tá? Sobre a parte de alimentação e nutrição inteligente, para que você já entenda inicialmente a importância, as primeiras importâncias dos 4 pilares da saúde, beleza? Então, se você não assistiu ontem, assiste. Se você assistiu hoje, se você não assistiu algum outro dia, assiste hoje é o seguinte, a partir desse momento, o próximo treino que você fizer, o primeiro foi a corridinha, né, de 12 minutos, o segundo foi um dia mais tranquilo, que você fez atividade ou não fez nenhuma atividade, talvez você tenha ficado um pouquinho mais dolorido, e hoje, a próxima atividade que você for fazer, você vai fazer com intensidade, com qualidade, com intensidade e vai registrar para que você tenha consistência. Não adianta você querer fazer 365 dias treinos no ano. Esquece isso, time. Pensa no seguinte, eu tenho que treinar hoje. Hoje eu tenho que treinar. Então 1 a 0, 1 de 1. 1 de 1. Sabe por quê? O dia que você não conseguir treinar, passou. Você já está no dia seguinte com uma nova expectativa de treinar melhor. Hoje eu tenho que me dar bem. Vocês acham que os alcoólicos anônimos, que é um vício muito sério, é uma guerra de muitos anos, utilizam esse só por hoje, por quê? O lema deles é só por hoje, por quê? Aí você se acha malandrona ou malandrão que vai conseguir fazer 365 dias, é só uma armadilha para você se dar mal. Então foca no seguinte,
hoje, só por hoje, eu preciso treinar. Uma avaliação legal, você colocar de 7 dias a semana, quantos dias você treinou? Você treinou 4? Você treinou 5? Treinou 6? Você não precisa treinar de 7 de 7, mas que você identifique quantos treinos você consegue fazer. E aí você vai monitorando para ver se está tendo uma evolução ou não. Beleza? Então o foco principal é cada repetição, cada treino, cada dia, faça o seu melhor, com qualidade, intensidade e consistência. É assim que você vai construir o corpo que você deseja, beleza? Então, até amanhã, vamos junto, tá gostando? Espalha pra geral, chama a galera pro time e no dia 31, terça-feira, às 20h30, vamos ter uma atividade. Então, fecha essa agenda, que eu já vou te explicar um pouquinho mais sobre ela. Não marca nada, se tem alguma coisa marcada, se vira. Dia 31, às 20h30, terça-feira, estaremos juntos na freguesia. Hashtag fica a dica. Tchau, tchau, tchau. Chama todo mundo, é gratuito, tá? A página que tá aqui que vocês estão vendo é gratuito, só acessar e ver para estar evoluindo cada vez mais. Se quiser entrar no grupo, quem não é do Clube do Atleta Moderno, quem não é do time do Atleta Moderno, precisa pagar um valor de R$47 simbólico só para mostrar interesse e pode participar do grupo. Os alunos são gratuitos, beleza? Então por hoje é só, vejo você amanhã ao meio-dia. Fui!